Olá pessoal, neste vídeo então vamos aprender como fazer a utilização do Google Documentos. Inicialmente então vamos lá no nosso documento definir um nome para ele. Então, como todo e qualquer documento do Google, ele é armazenado diretamente lá no Drive e não é necessário a cada alteração ficar clicando em salvar igual nós fazíamos no Word. Então vamos lá. Aqui existem as ferramentas básicas para a edição de texto no Word e é o que nós vamos fazer agora. Então, inicialmente, vamos colocar aqui um texto e vamos aprender a questão dos alinhamentos. Então, nós temos aqui esses 4 itens que fazem referência aos alinhamentos. O primeiro deles é o alinhado à esquerda. O nosso texto já se encontra alinhado à esquerda. O próximo é alinhado ao centro, o próximo alinhado à direita e o próximo é justificado. Bom, nosso texto então aqui está alinhado à esquerda, vamos fazer a utilização dos outros. Texto alinhado à esquerda, vamos colocar aqui o próximo. Texto alinhado à direita. E vamos utilizar aqui o justificado. Muito bem. Aqui no meu primeiro documento, vamos colocar um negrito, um itálico e um sublinhado. Então, outras 3 ferramentas nós aprendemos aqui. Aqui no texto alinhado à esquerda, vamos clicar naquele item e vamos colocar o nosso texto, a nossa frase alinhada à esquerda. O próximo, então, alinhado à direita. E o último aqui nós temos o justificado. O que é o justificado? Deixa eu fazer a cópia aqui. O texto justificado nada mais é que aquele texto, um parágrafo, onde o texto ele é alinhado tanto na esquerda quanto na direita. Observe, está bem alinhado na esquerda e bem alinhado na direita. Outro item que nós vamos aprender aqui é a utilização de espaçamentos. Isto aqui é um parágrafo, né? Você pode observar que nós digitamos esse parágrafo, não foi dado nenhum enter aqui no final da linha. Então, vamos definir aqui o espaçamento simples. Observe, quando você define o espaçamento simples, o espaçamento entre as linhas diminui. Vamos lá para um espaçamento 1.15. Você pode verificar que aumentou. Vamos lá para 1.5. Vamos lá para o espaçamento duplo. Então, você já deve ter visualizado que em algumas situações, alguns livros, inclusive, o espaçamento é bem maior, né? Alguns livros infantis têm essa configuração. Bom, vamos lá em frente e vamos colocar cores no texto. Então, fazendo a seleção do texto, nós temos aqui o recurso de cor do texto, a cor da fonte, né? Você pode pôr várias cores. Vamos colocar aqui uma cor mais visível. E vamos colocar agora também a cor de fundo, a cor de destaque. O que é isso? É a cor que vai ficar atrás, então, do texto que está na cor preta. Vamos colocar aqui uma cor rosa. Observe. Vamos trocar de cor aqui, não ficou tão visível. Vamos colocar uma cor amarela que é mais visível. Vamos em frente aqui. Vamos montar um aviso agora. Aqui na linha de baixo, vamos escrever aqui: vende-se um carro. E vamos colocar na mesma linha: celular, 2 pontos. Muito bem.
Fazendo a seleção desse texto, vamos aumentar o tamanho da fonte. Ele foi aqui para outra linha. Vamos colocar uma fonte um pouco menor, 36. Acredito que está com um espaçamento aqui também duplo. Vamos colocar aqui o espaçamento 1.15 e vamos então fazer a centralização desse bloco. Vamos aumentar um pouco a fonte aqui, vamos colocar 48. Vamos colocar um negrito. Praticamente já temos um aviso aí montado e aumentando a fonte. Vamos na sequência aqui na utilização de listas numeradas. Logo que foi dado Enter, você pode observar que o cursor está grande. Isso é pelo fato da fonte anterior, né, estar em 48. Vamos colocar no tamanho 12. Muito bem, vamos alinhar à esquerda. E vamos aqui fazer a utilização então de lista numerada. A lista numerada, vamos colocar aqui lista de compras. Vamos tirar o negrito. Vamos colocar aqui lista numerada. Então, clicando em lista numerada, ele automaticamente vai pôr uma numeração. Vamos simular uma lista de compras aqui do mercado. Sabão, arroz, feijão. Então você pode observar que conforme vai sendo dado Enter, automaticamente vai sendo criada essa numeração. Se foi esquecido algum valor aqui no meio, basta você apenas vir em um determinado ponto e dar um Enter, ele já cria um marcador. Então vamos colocar aqui sabão, Bombril. Muito bem. Então aqui no item 3 e no item 4 existe a possibilidade de usarmos uma lista numerada interna. Então observe, eu coloquei o cursor neste ponto, dei um Enter e utilizei a tecla Tab. Então vai ser criado uma numeração interna. Vamos colocar ali arroz de primeira, arroz de segunda. Vamos fazer o mesmo aqui com feijão. Enter e Tab. Vamos colocar aqui feijão carioca, feijão preto. E assim segue. Então fica uma maneira muito fácil de criar a lista numerada. Vamos supor que eu esteja aqui no final do feijão preto. Se eu der um Enter, ele vai criar um marcador. Se eu der um outro Enter, ele vai criar o 5. E se eu der um outro Enter, ele vai desarmar então a questão da numeração. Vamos em frente aqui. Vamos em frente e vamos criar agora os marcadores. Lista com marcadores. Muito bem. Vamos aqui fazer a utilização da lista de marcadores. Basta apenas clicar em cima. Existem alguns tipos que você pode escolher. Vamos escolher este. Os marcadores, então, são esses caracteres. Vamos colocar aqui tarefas com marcadores. Vamos informar as tarefas domésticas. Limpar o quarto. Limpar a sala. Limpar a varanda. Limpar o banheiro. Muito bem, foi feita a lista então utilizando marcadores. Nós podemos utilizar aquele mesmo recurso utilizando o Tab. Então pressionamos o Enter e vamos dar um Tab. Ele vai criar então um marcador interno. Vamos colocar aqui, organizar o armário. Limpar a mesa de estudos. Muito bem. Vamos para o próximo item. Vamos na sequência então utilizar paradas de tabulação. Então,
Logo abaixo aqui dos marcadores, vamos deixar o nosso cursor alinhado com o zero. Se acaso ele não está alinhado com o zero, utilize o recuo à esquerda, clique nessa seta, você vai puxar ela até o valor zero. Muito bem. Então, depois que o cursor está piscando aqui no valor zero, nós vamos definir as paradas de tabulação aqui na régua. Então, a nossa primeira parada de tabulação vai ser no valor zero. Nós vamos colocar a nossa próxima parada de tabulação no valor 4. Isso. Clicando no valor 4, você pode observar que aparecem essas opções. Então, vamos colocar ali, adicionar tabulação à esquerda. Muito bem. Repare que o cursor ainda está aqui. Vamos agora no valor 7, clica em cima dele e vamos adicionar então um alinhamento, uma tabulação ao centro. Vamos no valor 10 agora e vamos adicionar uma tabulação à direita. E vamos no valor 13 e vamos adicionar uma tabulação à direita também. Muito bem. Então agora nós vamos escrever a nossa tabela. Acompanhe. Produto. Para o cursor pular neste ponto, basta apenas utilizar então a tecla Tab. Agora vamos colocar ali fornecedor. Vamos colocar aqui cidade. Vamos abreviar para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui preço e vamos colocar aqui estado. Muito bem. Então agora nós colocamos os cabeçalhos da tabela, vamos colocar os valores. Coca-Cola, sempre utilizando o Tab e Enter. Vamos colocar aqui a cidade. O preço 2,90, sempre utilizando o Tab. O estado. Quando chega no final da linha, você dá um Enter, automaticamente é adicionado nas colunas correspondentes. Sempre utilizando o Tab. Opa, vamos melhorar aqui. E assim segue. Então você consegue fazer uma tabela alinhada à direita ou à esquerda, depende conforme foi a configuração, e alinhada ao centro também. Vamos utilizar agora a ferramenta desses ícones azuis. Então vamos lá. Inicialmente vamos colocar um parágrafo aqui. Esse parágrafo foi copiado. Vamos colar aqui. Muito bem. Então, vamos selecionar este parágrafo e vamos justificá-lo. Você pode observar então que está justificado, alinhado na esquerda e alinhado na direita. Então, existem situações que é necessário realizar o recuo de todo o parágrafo. Como se faz isso? Então, clicando em cima da seta e arrastando, você consegue fazer todo o recuo à direita daquele parágrafo. O mesmo procedimento você consegue fazer aqui nesta seta. Então, o caractere de cima faz referência à primeira linha e o caractere de baixo faz referência às linhas restantes. Então, você pode fazer esta configuração. Observe. Você pode deixar a primeira linha lá no início e todo o restante do parágrafo alinhado mais para a direita. Ou se você quiser juntar os dois, você pode colocar um em cima do outro. Ou se você quiser um recuo da primeira linha apenas, você pode fazer isso aqui. Então é uma ferramenta bastante interessante que é muito pouco utilizada.
Dando sequência, logo que nós formatamos então o nosso parágrafo, se você dar um Enter, você pode observar que os recuos à esquerda da primeira linha e da direita ainda permanecem naquelas posições. Então isso vai ocasionar uma má formatação dos textos que você digitar a partir de agora. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui no menu formatar. Existe aqui então um item chamado limpar formatação, ou que existe também aqui, ó. Você clica nele, deixa eu clicar aqui, clica. Então toda essa formatação vai ser limpada. Repare então que os recuos voltaram ao padrão original, onde que sempre foi. Vamos vir aqui agora, marcar uma parada de tabulação no valor 4, vamos alinhar ao centro e vamos colocar 1 no valor 12, ou melhor, 11, e também alinhar ao centro. Vamos então dar um Tab, e vamos colocar aqui um Shift Underline, ele vai gerar uma linha contínua. De novo, Shift Underline. Vamos colocar aqui Enter, Tab, Contratante, Tab, Contratada, Enter, Tab, Pedro da Silva, e Tab, José da Silva. Muito bem, então você pode ver que você criou uma configuração bem interessante apenas fazendo a utilização da parada de tabulação. O último item então que nós vamos pôr aqui é a questão da numeração de página. Aqui nessa região é possível pôr uma numeração de página para que o documento fique mais organizado. Então nós vamos aqui no menu Inserir, existe aqui a opção de números de página, então é possível escolher em qual região vai ficar. Se vai ser na parte inferior ou na parte superior. Vamos escolher aqui a parte inferior. Então apenas clicando, automaticamente lá no rodapé, então fica a numeração de página, ela é gerada automaticamente. Vamos lá então para as atividades. Quais são as atividades que vocês devem fazer? Vocês vão criar um documento no Google Docs, vocês então vão fazer a inserção dessas escritas. O que nós temos aqui? Nós temos negrito, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor, negrito, itálico, as cores da fonte, as cores atrás da fonte, itálico aqui no meio. Nós temos aqui também os alinhamentos, o alinhamento justificado está alinhado à esquerda e à direita, e nós temos o alinhamento ao centro lá em cima. Na sequência, então, nós temos um aviso aí, vocês podem reparar que está numa determinada cor, vocês podem configurar a cor desejada também, porém aumentem a fonte, centralizem para que fique num formato legal de se observar. Outro item, façam a adição de numeração de página também. Indo na sequência, nós temos aí a questão da numeração. Então coloquem o título e façam a escrita desses itens. Coloquem areia, porta, criem uma numeração interna, tudo isso deve ser feito então de maneira automática. Ou seja, só basta dar um Enter que o próprio Google Documentos vai criar essa numeração. E não esqueçam do Tab nessa numeração interna. Façam a utilização também de marcadores. Outro item, busquem lá na numeração, existe um tipo de numeração onde ela cria números nesse formato. Então, basicamente, segue a mesma forma. Você vai ali, digita treinamento, coloca a numeração, dá um Enter, ele vai gerar um número. Se você dá um Tab, ele vai gerar um número interno.
Façam também a numeração contendo apenas letras, é só mudar o tipo. Vamos lá, o seguinte: digitem este texto e aumentem o espaçamento para duplo, coloquem justificado, alinhada à esquerda e alinhada à direita, né? O próximo item, então, utilizem as paradas de tabulação. Você pode observar aqui que as paradas foram feitas no 0, que é alinhado à esquerda, no 4, que é alinhado à esquerda, no 7, que é alinhado ao centro, o 10 ou 10.5, que é alinhado à direita, e o 13, que é alinhado à direita. Na sequência, utilizem as paradas de 3 alinhado ao centro e de 11 alinhado ao centro para fazer todo esse artifício. O próximo, utilize então as paradas de 4,5 e 9.5, não precisa exatamente ser esses valores, mas que fique nesse formato. O próximo item, vocês digitem um parágrafo e façam um alinhamento deste parágrafo utilizando então os recuos da esquerda e da direita. Para dificultar um pouco, fica assim. Então façam desta maneira, que fique a primeira linha recuada, o restante alinhado conforme está configurado lá em cima.